Bom dia! E aí, pessoal? Tudo bem? Aqui tá um frio de lascar, tá? Então, vamos tratar de um assunto interessante, que é o seguinte: é possível você recuperar a articulação do joelho com exercícios, com fisioterapia? É possível você recuperar o menisco de uma pessoa machucada? Vamos lá. Do ponto de vista técnico, acreditava-se muito que uma vez um menisco machucado, nunca mais a pessoa conseguiria ter uma vitalidade no joelho novamente. Do mesmo ponto de vista, quando você tem um derrame articular, que é a compressão excessiva da articulação e ela esmaga, aí faz um derrame articular, começa a haver contato de osso com osso, e até mesmo no decorrer da vida, que ocorre um desgaste natural das articulações, acreditava-se também que não poderia recuperar. Eu fui num congresso em 2008, lá na USP, em São Paulo, no Hospital das Clínicas, lá teve um congresso lá no Centro de Convenções Rebouças. E um doutor americano me chamou a atenção com uma fala dele, que foi exatamente a seguinte: que nós temos a capacidade de regenerar as nossas articulações, tá, com o exercício. E ele explicou como funciona isso. Através de uma sobrecarga muito baixa e a realização do movimento, a articulação ela é estimulada a formar uma nova camada de cartilagem em cima daquele ponto na qual se roçava osso com osso. Tá? Então, do ponto de vista dele, quando a gente começa a executar o movimento sem sobrecarga do joelho, ele vai alisando aquele osso. E logo em seguida, depois que ele alisa o osso, ele começa a formar uma leve película, que no decorrer do processo de treinamento, você vai aumentando a espessura dela e naturalmente aumentando a sobrecarga. Acontece que é o detalhe mais importante do que ele explicou, que se você aumenta de forma errada a sobrecarga nessa fase que a película que está formando ou aquele alisamento de um osso com o outro está muito sensível, você perde. Ele volta a ficar poroso de novo e você perde a possibilidade de alisar aquilo novamente. Então, através de uma progressão muito lenta do movimento, você consegue retomar a mobilidade, o movimento do joelho de alguém que tem desgaste articular e começar a reduzir a dor, a regredir a dor do desgaste articular dessa pessoa. Tá bom, pessoal? Então é um processo simples, delicado e de progressão muito lenta. Muitas vezes você até movimenta com a sua mão a perna da pessoa acometida por esse desgaste articular grave, para posteriormente começar a colocar pesos muito leves e aí progressivamente pesos maiores. Tá? Esse doutor ele fez a seguinte comparação. Pensa você no decorrer de uma vida toda que você tem uma comparação entre o ser humano e um carro. A suspensão de um carro e o ser humano. Então, a suspensão de um carro ela é composta por balanças, que são peças metálicas, onde o peso se distribui. Ela é composta por pivôs, que são pontos de apoio que se articulam. Tá? Então, a suspensão do carro ela trabalha assim, ó. Em cima dessa estrutura toda, a gente tem um amortecedor, que vai absorver o impacto que é gerado aqui na articulação. E ele falou que no caso do nosso corpo, quem faz o processo de amortecimento são os músculos. Tá? Então ele falou que mesmo pessoas de 70, 80 anos com dor,
elas têm, com dor articular, elas têm que praticar o movimento, claro, dentro da capacidade delas e do nível de dor que elas suportam. Porque é muito mais agressivo e severo essa pessoa ficar parada do que ela movimentar com um pouco de dor no joelho. Não sou eu que falei isso, tá? Foi um doutor americano, especialista em ortopedia e médico. Não foi nem educador físico ele era, tá? Mas foi num congresso de educação física isso, lá na USP, tá? Então ele falou, se você tem um problema articular que te dá dor, te gera dor, você ainda tem que movimentar em cima dentro das suas capacidades de dor e de movimento, tá? Você tem que achar o nível de carga que não vai te gerar um aumento da dor, mas sim um conforto no decorrer das séries, realizando o movimento, e a partir daí ir acrescendo muito progressivamente a carga, para você permitir que a articulação seja alisada e você possa treinar o amortecedor, que vai evitar com que o pivô estrague, pois é assim que funciona num carro. Se estraga o amortecedor, o pivô começa a trabalhar com impacto. Quem absorve o impacto é o amortecedor. A mesma coisa acontece nas nossas articulações. E aí entra a importância de praticar exercícios físicos e atividade física a vida inteira, que é você estruturar esses amortecedores para não gerar impacto na articulação. Olha que importante. Um outro motivo para você realizar atividade física e exercício físico é você proporcionar ao seu corpo que ele faça o amortecimento das articulações, o amortecimento do impacto para não gerar impacto nas articulações. Assim você poupa as suas articulações. Tudo bem, pessoal? O outro aspecto que eu comentei, que era do menisco, era sobre o sucesso que eu já tive no tratamento de várias pessoas que chegaram com menisco machucado, claro, pós-crise, pós-fisioterapia, depois de ter passado nos médicos, tá? Que queriam voltar para a atividade física regular, mas sentiam dor e aquela fisgada tradicional do menisco. E eu tive muito sucesso no tratamento, no treinamento dessas pessoas. Não posso usar o termo tratamento, né? Esse tratamento é para o médico e para o fisioterapeuta, né? No treinamento dessas pessoas e consegui devolver a função do menisco, que o menisco tem uma função importante de amortecimento e distribuição do ponto de apoio dentro do joelho. Eu chamo até o joelho de escorregadiça e não dobradiça, sabe? Porque o joelho trabalha assim, ó. E na frente disso tudo a gente tem uma patela, né? A patela fica bem aqui na frente, ó. E o joelho, ele trabalha escorregando em cima da tíbia e da fíbula aqui. O menisco fica bem nesse apoio, ó, onde ele escorrega, ó. Tá? O menisco fica bem apoiadinho ali, sustentando os vetores do ponto de apoio, tá? Então eu tive muito sucesso, várias vezes, tá? De treinar o joelho das pessoas usando a cadeira extensora, com zero carga, tá? E numa progressão muito lenta, de 6 meses a 1 ano de trabalho, devolvendo carga para o joelho e as pessoas pararem de sentir fisgada no menisco, tá? Claro, não é todo tipo de lesão no menisco que você vai conseguir tratar assim, né? Tem aquelas lesões de alça de balde, que ele corta e começa a prender a articulação do joelho, que daí provavelmente vai ter que passar por um procedimento cirúrgico. Às vezes um esmagamento severo do menisco ali, que ele rompe completamente, também vai precisar de um procedimento cirúrgico. Mas entra naquele aspecto que eu comentei novamente, de você trabalhar a articulação alisando ela, se você não tiver mais um menisco. É possível você voltar a ter atividade física, tá? Eu tive o caso de uma cliente que treinou comigo e ela com 16 anos teve uma raspagem total no joelho. E essa senhora, né, ela tem mais de 60 anos, ela corre hoje em dia, sem dores. Porque a gente fez toda uma reestruturação da articulação do joelho dela. Desde estabilização,
até esse trabalho de alisamento da articulação para que ela formasse uma superfície que suportasse impacto novamente. Tá? Então, pessoal, tudo é possível no corpo humano. Tudo é possível. Tem milagre? Tem milagre. Mas tudo é possível desde que você use a progressão correta. Se você tem uma lesão, tá? Uma lesão no ombro, uma lesão na coluna, primeiro você trata a crise com os médicos. Em segundo, você começa um pré-fortalecimento com os fisioterapeutas. E eu garanto para você, nada impede você de voltar para a sua vida de atividades físicas, ou de exercícios físicos, e até de praticar um esporte futuramente, dada a progressão correta do que você precisa. Tá bom? Pensa nisso, eu estou te dando uma opção de que se você tem alguma dor, se você tem algum problema, você pode retomar atividade física, você pode realizar exercícios físicos. Só tem que fazer com calma, com suavidade e dentro do que você consegue. Tá bom, pessoal? Levem isso em consideração e saúde para todos vocês. Um abração!